Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, eu quero ler apenas o versículo de número 23. Que culto maravilhoso, já me derramei na presença de Deus, já chorei, já orei muito com vocês, por vocês, e que festa linda, que bênção, estamos na presença do Senhor. Quero deixar essa palavra, Gênesis 37, 23, normalmente a gente pergunta assim, quem achou, diga amém, então, cara, se tu não achar Gênesis, se você não achar Gênesis ou Apocalipse, aí você está em crise espiritual muito grande, que é o primeiro livro, né, gente, da Bíblia, capítulo 37, apenas o versículo 23. E aconteceu que chegando José, os seus irmãos tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. Diga bem alto comigo, é possível tirarem a tua túnica, mas ninguém pode roubar os seus sonhos. Você recebe essa palavra nesta noite? A primeira informação que temos deste jovem chamado José, uma história muito conhecida por nós, que é vendido pelos irmãos, é levado como escravo, antes é lançado num poço, depois vai trabalhar na casa de Potifar, é injustiçado pela esposa de Potifar, fica preso por 2 anos, ele tem um sonho com 17 anos e com 30 anos, 13 anos depois, o sonho dele se cumpre e ele se torna governador do Egito, o maior império do seu tempo. Mas a informação da túnica é importante porque no capítulo 37, versículos 1 a 3, a primeira informação é esta: a túnica é um presente do pai. Foi Jacó quem deu a José aquela túnica. A túnica era um traje muito comum naquela cultura, e diversas partes do mundo do Oriente Médio ainda hoje usam essa espécie desse vestido largo, relativamente leve, de manga comprida, que cobre o corpo inteiro. Mas o fato é que em nenhum momento da Bíblia José pede ao pai uma túnica, mas é o pai que dá a túnica para José. Não é o filho que pede para o pai uma túnica, mas é o pai quem dá espontaneamente uma túnica para José, o seu filho. É por isso que não foi você que escolheu a Deus. Jesus disse, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi e te nomeei para que você vá e dar fruto. O fato de você ter uma bênção de Deus e uma túnica de Deus, não é porque você pediu apenas, é porque o Pai quis te dar. O testemunho que ouvimos não é apenas porque ela pediu, mas porque o Pai quis te dar. E quando o Pai quer dar, Ele dá, para quem Ele quer, para a glória do nome dEle. A humildade de José, no capítulo 37, versículo 2, que ele está sempre com as filhas de Zilpa e as filhas de Bila, porque não eram as mulheres legítimas de Jacó, e sim Raquel e Leia, mas ele está sempre no capítulo 37, versículo 2, sempre com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, ele está sempre próximo dos filhos das escravas, e isso demonstra em José a humildade, a simplicidade. José demonstra a simplicidade e a humildade. Deus está olhando para ele e projetando coisas grandes para a vida dele. Deus está olhando para ele e projetando coisas grandes para a vida dele, assim como Deus está olhando para você esta noite, está projetando coisas grandes para você e para a tua família, em nome de Jesus. Mas a segunda observação e a lição que Deus nos traz esta quinta-feira para entender é que a túnica de José tem várias cores. Capítulo 37, versículo 3, Israel amava José mais do que todos os filhos, era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Portanto, não era opaca, não era fosca, não era imperceptível. Onde José chegava, todos percebiam que ele carregava um presente do seu pai. Todos percebiam a presença da túnica em José, assim como todos percebiam a presença de Deus em Davi, assim como todos percebiam a unção de Deus em Elias, assim como todos percebiam a autoridade de Jesus, porque aquilo que Deus dá para nós, não é que a gente sai por aí se achando, mas aquilo que Deus dá para nós é perceptível para as pessoas que estão ao redor de nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós resolvemos ir com tudo para Deus, para os braços do Senhor,
Os filhos começam a perceber, os sobrinhos começam a perceber, os pais começam a perceber, a vizinha começa a perceber, o vizinho começa a perceber, a professora da universidade começa a perceber, porque esta multiforme sabedoria de Deus em nós faz com que Deus use cada um de nós do jeito que Ele quer. Estou pregando aqui esta noite, mas antes de eu começar a pregar, alguém chegou aqui para abrir esse templo, alguém cuidou da limpeza, alguém colocou água, alguém ligou os instrumentos, alguém tocou os instrumentos, alguém chegou para a oração, alguém esteve na recepção, alguém deu um sorriso, alguém deu um abraço, alguém deu uma oferta. Não é o pregador, não é o cantor, não é o músico, não é o pastor, mas é Deus trabalhando de várias cores, de várias formas, usando a cada um de nós, com as nossas debilidades, com as nossas deficiências, mas com também as nossas habilidades e potencialidades. Portanto, você nunca pode se rebaixar, você nunca pode se comparar, você nunca pode ter inveja, porque Deus fez você único, você é especial para Deus, você é projetado por Deus, você recebeu de Deus a túnica de várias cores, e o Espírito Santo, que é criativo, derrama sobre você a criatividade que você precisa para produzir riquezas, para produzir novos conhecimentos, para produzir coisas grandes na academia, para produzir projetos novos, para te dar um sabor. Você pode crer que numa quinta-feira da esperança, Deus pode te dar um sabor, e esse sabor mudar a história financeira da sua casa? Quem pode crer nisso? Eu estava em um evento e eu falei que o Espírito Santo é criativo e ele pode dar criatividade às pessoas. Tinha um casal naquele evento, e aquela mulher, ela nunca gostou de fazer bolo, mas isso nunca foi problema para o casamento. Dá vontade de comer bolo, vai na padaria e compra o bolo, ponto. Mas naquele dia ela saiu de lá dizendo: o Espírito Santo é criativo, então eu vou fazer um bolo. E ela fez o bolo. Nem o pobre do cachorro comeu o bolo, porque não sobrou, todo mundo devoraram o bolo. Tinha uma vizinha que estava junto, ela comeu um pedaço do bolo e disse: eu posso encomendar um bolo? Encomendar? Eu gostei, eu vou pagar. Então tá bom. Encomendou um bolo, a outra vizinha encomendou mais um bolo, a outra vizinha encomendou mais um bolo. 2 anos depois eu volto a essa cidade, Presidente Epitácio, a cidade já está próxima ao Paraná, e no intervalo de um evento de liderança, de um seminário, o casal vem e o marido diz: pastor, para resumir a história, a criatividade do Espírito Santo foi tão poderosa na nossa casa, que os recursos que ela está recebendo com os bolos já é maior do que o salário que eu ganho como pai de família. A criatividade do Espírito Santo para te dar uma ideia, para te dar um plano, para te dar um desenho, para te dar um projeto, para te dar uma capacitação sobrenatural, para você louvar ao Senhor e dizer: através dessa capacitação veio junto a provisão para mim e para minha família. Se você crer, faça alguma coisa, aplauda, glorifique, exalta, porque o Espírito Santo de criatividade está aqui, e a túnica está aqui para ser dada para você. Primeira observação foi o pai quem deu o presente, não foi o filho que pediu o presente para o pai. A segunda observação: o presente não é fosco, nem opaco, nem chato, o presente é colorido, é de várias cores. A terceira observação é que a túnica, ela vem antes dos sonhos de José. José não está sonhando nada, mas quando ele recebe a túnica, no capítulo 37, versículo 5, diz: sonhou José um sonho. No capítulo 37, versículo 9, sonhou José outro sonho. O fato é que, depois que o pai lhe dá uma túnica, os sonhos começam a aparecer. E nessa noite eu estou crendo em uma unção do Espírito sobre nós. E quando esta unção do Espírito vier sobre nós, novos projetos vão nascer ainda para 2022. Novos planos serão definidos ainda nesse trimestre. Porque quando a túnica chega, os sonhos nascem. Quando a túnica chega, os projetos são concretizados. José respeitava tanto esse presente, usava tanto esse presente, que o texto diz que quando ele ia encontrar com os irmãos, ele levava a túnica. Ele podia deixar em casa, mas ele sempre estava com ela. E eu abro aqui um parêntese para lembrar vocês
de quando Samuel, filho de Ana, ele foi entregue no templo e ficou lá. Você se lembra disso? O fato é que a Bíblia vai dizer que todo ano a Ana subia ao templo para levar uma nova túnica para Samuel. Todo ano. Vocês sabem, quem tem filho adolescente, assim, ele dorme calçando 22 e acorda calçando 27. Que pé é esse? O que é isso? As roupas vão ficando curtas, a calça, esse povo vai esticando. Por isso que eles são todos assim, pega, se derruba copo, eles derrubam as coisas, porque o braço parece que no dia seguinte está mais comprido do que no dia anterior. É um negócio assim, maravilhoso. Samuel é adolescente, e na medida que ele vai crescendo, a túnica de Samuel tem que crescer também. E Ana, na sua inteligência de mãe, ela vai confeccionar a cada ano uma nova túnica para que Samuel possa usá-la. Quero que, antes de eu falar, quero que você levante a mão, porque o que eu vou falar é profético em nome de Jesus para a sua vida. E o que eu vou dizer a você esta noite é: para cada fase da sua vida, o Espírito Santo está costurando, desenhando uma túnica nova de unção. Receba esta palavra em nome de Jesus. Pastor, recebi uma promoção na empresa, recebi algo novo, eu não sei como que eu vou lidar no ministério, como que eu vou lidar com isso. Não se preocupe com a nova fase que você vai viver. Eu prestei um concurso e passei, eu vou ter que ir para fora do país, o que eu faço? Meu inglês e o meu espanhol. Fique em paz, faça apenas a tua parte, porque os céus já estão confeccionando uma túnica nova, para fase nova, para cada fase nova, há uma unção nova chegando, há uma capacitação de Deus chegando. Não se preocupe, porque para cada fase da sua vida, os céus confeccionam um manto novo de unção para você. Quantos podem adorar a Deus por isso? Estou na minha 6ª igreja pastoreando, e quando eu cheguei na 4ª igreja, era a maior igreja do campo, e eu ligo para minha mãe e digo: mãe, agora não vai dar não, pela minha idade, pela situação, eu estou achando, mãe, que é muita areia para o meu caminhãozinho. Minha mãe veio lá da Bahia, Vitória da Conquista, baiana, cheia de Deus, nunca me desanimou, nunca. Todos os projetos que eu conto para ela: não tem dinheiro, mas tem joelho, vamos orar, o pai tem, vai dar certo, vai acontecer. Eu cresci nesse ambiente de fé. Mãe, eu não posso, é muita areia para o meu caminhãozinho. Sabe o que ela falou? Meu filho, Jesus te dá um caminhãozinho novo, mas que você vai, você vai. Se você está achando que está demais, está pesado demais, Deus troca a tua túnica hoje. Pastor, só Deus sabe como eu vim aqui, a luta que eu estou enfrentando com os meus filhos, a luta que eu estou enfrentando com as minhas finanças, a luta que eu estou enfrentando de enfermidade, os problemas que eu estou enfrentando. Os céus te conhecem, Jesus sabe quem você é. Eu não te conheço, mas o Deus que eu prego te conhece, e Ele está te dizendo esta noite: uma túnica nova está sendo confeccionada para essa nova fase. Não se preocupe, eu vou te revestir, eu vou te usar, eu vou te capacitar, eu vou derramar o meu manto de unção sobre a tua vida. Se você pode receber esta palavra, então receba e glorifique ao Senhor, porque túnicas novas estão sendo confeccionadas na família de Blue aqui essa noite. Agora a túnica é tirada, e quando a túnica é tirada, ele vai obedecer uma ordem do seu pai. Vai ver como é que os seus irmãos estão. Quando ele está chegando, um deles: olha lá que ele está chegando, lá vem o sonhador, vamos tirar a vida dele e vamos ver o que será dos seus sonhos. E eles o lançam em um poço e depois o vendem. Mas o texto diz que ele vai, mas a túnica fica. Capítulo de número 37, versículo de número 23, eu li com vocês: chegando José, os seus irmãos tiraram a sua túnica, a túnica de várias cores. Pior não é quando a túnica é tirada por alguém de fora, pior quando a túnica é tirada por alguém de dentro, por um amigo que a gente sabia que era nosso amigo fiel e nos traiu. E talvez você veio aqui com alguma mágoa de alguém que te traiu.
Eu te apresento um amigo dos amigos que nunca te trai, o nome dele é Jesus de Nazaré. Abrace-o, confie nele e peça a ele para te dar graça, para expor o pus dessa mágoa, para perdoar aquela pessoa que te ofendeu, que te traiu. Eu não estou dizendo que ela está certa de ter te traído, mas você precisa perdoá-la, porque no momento em que você liberar perdão, os céus liberarão o milagre que você está pedindo ao Senhor. O fato é que eles tiram a túnica de José, mas eles não tiram os sonhos de José. E agora eles pegam a túnica de José e eles dizem: o que nós vamos fazer com isso? E o capítulo 37, versículo 31, diz que eles pegam a túnica, matam um cabrito e tingem a túnica de sangue. E eles chegam para o pai e diz: meu pai, o senhor conhece isso, meu pai? O senhor conhece? Gente, como é que você vai perguntar para um pai se ele não conhece um presente que ele mesmo deu para o seu filho? O fato é que a túnica de José está tingida de sangue, mas não é o sangue de José, é o sangue de um animal. Não é o sangue de José, é o sangue de um substituto. O sangue de um substituto na túnica de José chega para Jacó como se o sangue fosse de José, mas não é o sangue de José, é o sangue do substituto de José. E o nosso substituto é Cristo, nosso Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era para eu ir para a cruz, era para você morrer em uma cruz, mas Ele desceu do céu, Ele despiu-se de sua glória, Ele esvaziou-se de si mesmo. Sendo Senhor, Ele se fez servo. Sendo grande, Ele se fez pequeno. Sendo tudo, Ele se fez nada. Sendo rico, Ele se fez pobre. Sendo o Salvador do universo, Ele sentiu fome. Sendo o pão da vida, sendo a água da vida, Ele sentiu sede. Sendo aquele que não tosqueneja, Ele tosquenejou no barco de cansaço, mas tudo o que Ele fez foi por você. Quando Ele abriu os seus braços naquela cruz, foi pensando em você. Não existe um pecado tão sujo que o sangue de Jesus não possa lavar. Não existe um pecado tão caro que o sangue de Jesus não possa pagar. Não existe um pecado tão longo que o sangue de Jesus não possa alcançar. Se só você, e não 8 bilhões de pessoas na terra, se só você tivesse nascido, mesmo assim, Jesus viria para morrer só por você. Isso é amor. Isso é amor. E agora, o pai vê aquela túnica, e o pai olha para a túnica, e com certeza o pai conhece e reconhece o presente dado a quem ele ama. E o pai chora, o pai não quer ser consolado, porque a túnica de José é reconhecida por Deus. Talvez Deus colocou algo em suas mãos para fazer, mas você parou de fazer. Aquela poltrona que você orava, você não ora mais. Aquele tempo que você tinha para ler a Bíblia, agora você tem para o TikTok, para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, mas você não tem mais para a palavra. A túnica que Deus te usava quando você tocava o seu instrumento, quando você falava com o pastor e dizia: eu quero fazer parte dos projetos da igreja, mas agora você está pedindo para sair, você não quer trabalhar, você está na sua, mas o pai chegou aqui dizendo: eu reconheço a túnica que eu te dei, fui eu que te dei, o dom fui eu que te dei, não foi o pastor que deu, fui eu. E o que é que você está fazendo com a túnica que eu dei para você? Agora silêncio, né, gente? Na hora que o pai dá um beliscão, a gente fica quieto, mas quando ele fala, é porque ele quer trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Concluo minhas palavras dizendo a vocês que José está sem túnica, mas José está vestido com a presença. Glória a Deus. Eu leio na Bíblia, e Deus falou com Abraão, e Deus falou com Isaac, e Deus falou com Jacó, mas não encontro um versículo que diz: Deus falou com José. Se você encontrar, me mostra após o culto. Como é que Deus fala com o bisavô? Como é que Deus fala com o avô? Como é que Deus fala com o pai e não fala com José? Você não encontra esse termo na Bíblia. Você encontra Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, mas você não encontra Deus falou com José. Mas tem um texto ou um termo que você encontra várias vezes que diz assim: e Deus estava com José. Diga bem alto: Deus estava com José. Diga assim: o fato de Deus não falar não significa que Ele não está.
Ele está contigo. Ele nunca te abandonou. Você é uma ovelha preciosa para Jesus, e desde que você nasceu, Ele nunca perdeu você de vista. Ele te ama. E o fato de Ele estar em silêncio em sua vida, e talvez você veja aqui dizendo: eu vou nessa quinta-feira da esperança porque parece que Deus está em silêncio. Então significa que Ele não está, porque quando o professor aplica a prova, é o único dia que ele diz: hoje eu não sei nada. Silêncio. Você está passando pelo teste, mas vem sobre ti o novo parágrafo, vem sobre ti o novo tempo, vem sobre ti uma nova história, porque podem roubar a tua túnica, mas ninguém pode roubar os sonhos que Deus plantou no teu coração. Quando ele chega no Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Deus está com ele. Ele é injustiçado, a esposa de Potifar tenta agarrá-lo. Ele é um solteiro, ele é bonito, ele é um jovem hebreu. Ele foge, porque ao diabo você resiste, mas à tentação você sai correndo. Não tenta brincar com os seus próprios sentimentos. Ele foge. Quando ele foge, o marido chega em casa, óbvio que vai confiar mais na palavra da esposa. Você colocou um rapaz aqui em casa e tentou me agarrar, ainda deixou olha a roupa que ele deixou aqui em casa ainda na minha mão. Mandou prendê-lo, 2 anos preso. O copeiro não lembrou dele, o padeiro teve a sentença de morte. 2 anos depois, o copeiro diz: rei, o senhor está dizendo que teve um sonho, dos meus pecados me lembro agora. Tem um rapaz que está lá preso, e ele interpreta sonhos, ele nasceu para interpretar sonhos, porque a tua provisão está escondida no lugar da tua missão. Quando você faz o que ama, e quando você ama o que faz, Deus faz com que a sua vida seja um imã que te puxa para o propósito que Deus tem na tua vida. E agora o José está interpretando sonhos, e quando ele está interpretando sonhos, no capítulo de número 41, Faraó olha para ele e diz: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Vem cá, José, eu vou colocar na sua mão, Gênesis 41, versículo 42, eu vou colocar na sua mão um anel. Diga bem alto comigo: anel. Anel, na Bíblia, sempre fala de autoridade. Esse anel eu ganhei de uma congregação, de uma igreja pequena, era aniversário. Trouxeram aquela caixinha pequena e abri o anel. Coloca, pastor, no dedo. Eu coloquei, todo mundo, Aí eu coloquei o anel. Aí comecei a ir para as igrejas, os pregadores: porque certificado não resolve nada, anel não expulsa demônio. Aí eu ficava com vergonha do anel, tirava, punha no bolso. Esses caras estão com ciúme do meu anel. Segunda vez de novo: porque anel não resolve. Eu sei que não expulsa, mas eu ganhei, meu irmão. Ok? Eu ganhei. Depois eu fiquei tão irritado com tanta perseguição que eu falei: guarda o anel, não uso mais. Fiquei uns 5 anos sem usar o anel, sério mesmo, usei. Depois eu coloquei de novo, deu um problema que não entrava, problema no anel, não entrava mais. Aí agora, uns 2 meses atrás, uma irmã da igreja falou: não, pastor, me dá aqui, eu vou levar, vou aumentar o anel. Eu estou com o meu anel, nada é blue. E agora pode levantar um inferno, invejoso que for, eu vou começar a pregar assim: meus irmãos, levante a sua mão, vou mostrar meu anel. O anel que José recebe é a autoridade de Deus na vida dele. O Espírito Santo está colocando espiritualmente esse anel na tua vida, nos teus dedos. A autoridade espiritual vem sobre ti esta noite. Receba esta palavra. Quando o filho pródigo volta, o pai coloca um anel em seu dedo também. Segunda bênção: ô José, eu vou colocar no seu corpo linho fino. Diga bem alto: linho fino. Linho fino fala de novas roupagens, de novo tempo, de um novo parágrafo. Você perde a túnica, mas você recebe o linho fino de Deus para a sua vida esta noite. E a terceira bênção que ele coloca está no versículo 42 ainda: e eu vou colocar um colar de ouro, José, no seu pescoço. Naquele tempo, colar falava de governo, autoridade, nova roupagem e um governo espiritual de Deus sobre você. Hoje você não vai entrar mais na sua casa depois desse culto assim. Você vai entrar e com a mão estendida,
abençoando os quartos, os cômodos, os seus filhos, a sua casa, e dizer: essa casa tem dono e o nome dele chama Jesus de Nazaré, porque essa noite eu recebi o anel da autoridade, essa noite eu recebi o linho fino de uma nova história, essa noite eu recebi o colar de governo, e Deus falou comigo essa noite: eu posso ter perdido a túnica, mas a presença permanece, os sonhos permanecem, os projetos permanecem, e eles nunca poderão ser tirados, porque eu posso perder a túnica, mas eu nunca vou perder os projetos de Deus na minha vida. Quantos podem receber esta palavra? Levante a sua mão, aplauda ao Senhor e glorifique o nome de Jesus.